Boa tarde a todos. Começando mais uma live, queria avisar que eu tenho um filho autista, nível 3 de suporte, meu nome é Gabi, e a qualquer momento eu posso estar parando para ajudar ele, que hoje ele ainda está super ansioso para sair passear, mas se ele ficar bonzinho, mais tarde a mamãe leva ele passear. E eu queria iniciar a live de hoje lendo mesmo um texto que marcou muito um momento da minha vida, que é um texto de uma mãe atípica e ativista, Lau Patron, né, João? Já te falei que eu só vou mais tarde. Vou começar o texto. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Dizem isso até que essa criança tenha necessidades especiais. O que vira o limite desse provérbio africano, bonito que tanto se fala hoje. Quando se toca nessa maternidade especial, nessa maternidade que ninguém quer, ninguém vê e que todos têm medo de falar sobre, a ideia se desfaz. A verdade é que para crianças com necessidades especiais não existe aldeia. Isso significa que para mães ditas especiais não existe rede. Ou existem pequena e frágil. Mas na maior parte dos casos o que temos são amigos que não sentem vontade de se aproximar, parentes que têm medo e não querem se envolver, tios e dindos que nunca vão levar essa criança para um dia de passeio, mãe de colega que jamais vai chamar para dormir na sua casa, convites de aniversário que nunca chegam, avós que dizem não ter mais idade, pais que estão, mas não muito, pais que vão embora. E não estou falando de separação de casal, falo de abandono de filho. A realidade é que, olhando profundamente, muitas vezes, a mãe é a aldeia inteira. E vai tentar ser com toda a sua força, e vai se cobrar de tantos papéis, e vai falhar invariavelmente. Ela não tem nenhuma chance. Né, João? Então vocês perguntam, por onde posso começar a inclusão? Sabe aquela amiga com filho que tem paralisia cerebral? Liga para ela hoje, pergunta como ela está com disponibilidade para escutar. Sabe aquela vizinha que tem um filho com síndrome de Down? Puxa um papo a mais no elevador, convida eles para tomar um chá e brincar. Ou aquela mãe de um coleguinha do seu filho que tem uma síndrome rara que você nem sabe o que é. Perde o medo. Pergunta o que quiser perguntar sobre. Olha nos olhos dela e convida para o próximo parquinho. Chama para o aniversário. Arrisca pegar essa criança no colo. Tenta olhar com alguma normalidade. Não leve tão a sério. Às vezes não é tão ruim assim. Na maioria das vezes é só diferente. Chama para dormir na sua casa. No máximo vai rolar uma ligação na madrugada. E no outro lado vai estar uma mãe pronta para ir buscar. Não é assim com todas as crianças? Tenta passar um pouco do seu limite. Vai descobrir que é só medo. Existe vida depois do medo. Crianças com necessidades especiais também necessitam de uma aldeia, como seu filho. E como você, mães especiais também precisam de uma rede. E estão tão escaldadas da falta dela que já nem perdem tempo esperando, pedindo, buscando. Nós assumimos a postura de fortaleza, fechada para evitar frustrações. Nós damos conta. E erramos nisso de certa forma, mas é o jeito de proteger nossos filhos de um mundo quase sempre não receptivo. Então hoje, meu convite para vocês como exercício de inclusão é: sejam rede, sejam aldeia. Escolham uma pessoa nos próximos dias e deem um passo para isso. Às vezes parece forçar a barra um pouco. E talvez até seja, mas funciona. Né, João? Precisamos ultrapassar obstáculos óbvios urgentemente. Precisamos fazer isso por desejo. É difícil admitir, mas queremos e precisamos de uma aldeia para os nossos filhos. E por mais que tudo sempre seja diferente para a gente, algumas coisas podiam ser mais iguais. E depende de tão pouco, depende de vocês também. Texto lindo, né, gente? E muito reflexivo. Se você conhece alguma mãe de criança especial, se aproxima dela, se oferece para ajudar. João, bonzinho, senão você não passeia depois. Carinho, né? Carinho pode.
se aproxima do filho dela, deixa seu filho brincar com o filho dela, que como diz no texto, às vezes não é tão ruim assim, às vezes só é diferente, né? E agora, para falar um pouco mais na prática sobre esse abandono das mães atípicas, eu vou falar com a Juliana, que é uma mãe solo atípica. O tema de hoje é vivência emocional e apoio para a mãe atípica. Essa semana nós falamos com uma mãe, fizemos uma live, que ela tem total apoio, rede de apoio, pai é super presente e faz toda a diferença. Não é legal comparar, mas não tem como não comparar. Hoje a gente vai mostrar a realidade da maior parte das mães atípicas. Eu vou chamar a Ju agora. Enquanto isso, você puder ir compartilhando, compartilha para sua amiga, mãe especial. Vamos lá, chamar a Ju aqui. Vai ser bem legal o nosso papo hoje também. Vamos conversar com a situação de ser a aldeia inteira, sozinha. Vamos ver se deu certo. Ju, tá dando certo aí? Ju, vamos ver se vai dar certo agora. Pessoal, fica até o final, o assunto é bem legal mesmo, assim, é um assunto um pouco até triste de certa forma, mas é legal a gente enxergar a realidade, né, da maioria para que a gente apoie também, para que as pessoas estejam apoiando. Se você é mãe atípica, manda para sua família, manda para os vizinhos, para as pessoas saberem nossa realidade, saber como chegar para ajudar. Vamos ver se vai dar certo agora. Ju? Ju? Será que tá chamando? Eu não sei. Não sei, gente, se tá dando certo aqui. A gente fez um teste e deu certo. Pessoal, não vai embora não, que a gente vai fazer, tá? Tá demorando um pouquinho, mas já já ela entra. E agora? Pessoal, só Vocês gostaram do texto, gente? Esse texto é muito bonito, marcou muito a minha história, assim. Foi logo que eu cheguei aonde João Pedro faz terapias, né? Eu tava muito triste, assim, me sentindo muito sozinha. E quando eu cheguei, teve grupo de mães, né? Com a psicóloga, e ela pôs esse vídeo com essa mãe falando esse texto. Eu chorei muito esse dia. Identifiquei demais com esse texto nessa época. Muito lindo, muito lindo. Muito real, né? Vou tentar de novo aqui, pessoal. Não sei por que está demorando tanto, meu pai. E aí, Ju, será que deu certo? Pessoal, tá muito frio aí na cidade de vocês?
Comenta aí nos comentários aí se tá frio, porque aqui esfriou pra caramba. E aí, Ju, será que vai dar certo? Acho que agora vai, gente. Agora foi. Aê, Ju, você tá me vendo? Agora eu tô te vendo. E eu não tô Deu te certo. vendo. Ah, Mas tá bom, bora que a gente já segurou todo mundo aí há muito tempo. Vocês estão vendo a gente, pessoal? Pode comentar, por favor, se vocês estão vendo nós duas? Que antes eu tava vendo a Ju e ela não tava me vendo, agora tá ao contrário. verdade. Tâmia, você tá vendo a gente? Ai, a Renata respondeu. Obrigada, Tá. Renata. Então vamos lá. Ô, Ju, você quer se apresentar? Falar um pouquinho de você primeiro, antes da gente começar as perguntas? Sim, eu sou Juliana, né? Eu sou mãe atípica. Sou a mãe do Luiz, ele tem 5 anos, menino aí, né? Ele Lindo é, mesmo. ele é, ele foi diagnosticado com 1 ano e meio, ele ainda era um bebê quando eu descobri, e ele é autista nível de suporte 3 e não verbal, né? Tem dependência em muitas coisas, ele também é diagnosticado, além do TEA, com deficiência intelectual. E, Entendi. e é isso, né? Tá bom. E agora já começando as perguntas, como que era a sua vida antes do diagnóstico? Então, na verdade, é mais fácil te falar como que era a minha vida antes da maternidade em si, porque desde quando ele nasceu, ele já nasceu diferente dos outros bebês, né? Então, Hum, assim, consequentemente, o Luiz nasceu, o diagnóstico já veio junto com ele, porque entendi, ele já dava sinais, só que eu não sabia, né? Eu só entendia que ele era diferente, porque como ele nasceu prematuro, de 35 semanas, então a gente precisou fazer o acompanhamento de prematuro, que vai toda semana, tem que estar indo no posto, né? sei. E então, quando eu ficava na sala de espera, eu olhava as outras mães esperando com os bebês e eu percebia que o meu bebê não era igual aos outros. Desde o início, porque os outros bebês eu percebia que eles choravam só quando estava com sono, com fome, ou com cólica, né, que é normal nos primeiros meses. E o meu não. O meu sempre foi um bebê inquieto, um bebê que não dormia. Tipo, já tinha algumas estereotipias, né, logo cedo. Só que eu não Entendi, sabia identificar, né, não sabia o porquê. Então, a entendi, minha vida antes da maternidade era uma vida assim, eu tinha mais autonomia, né? Eu tinha mais liberdade para fazer o que eu queria na hora que eu quisesse. Eu trabalhava, né? Tinha ali autonomia para trabalhar, igual todo mundo. E aquela minha vida assim, ia a qualquer lugar sem me preocupar com ninguém, né? Sem ter medos, receios. De nada, uma vida assim, comum, igual todo mundo, né? Coisas que mudou muito depois da maternidade em si. Porque ele entendi, nasceu, aí as idas no médico começou a ser mais frequentes, até vir o diagnóstico eu descobri por que que meu filho era um bebê diferente. entendi. Então, na verdade, o diagnóstico para você não foi o mais difícil, foi desde que ele nasceu, porque o diagnóstico te aliviou, você descobriu o que era, né? Na Eu verdade. descobri o que era, sim, mais fácil não foi, porque eu não Mesmo sabia. assim. Não, mesmo assim, eu não sabia o que que ele tinha, então eu não sabia lidar com aquilo, né? Eu só seguia o que os pediatras falavam, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Até eu pegar um pediatra muito bom de vir e falar para mim, não, peraí, ele veio e fez o teste sem eu saber para que era aquele teste, né? E depois ele veio me falar. Foi onde ele, ó, deu positivo para TEA. Aí já me deu um, peraí, o que que é isso?
Eu não sabia que era autismo. Mas você sabe que tipo de teste que ele fez? Porque eu nunca vi teste para TEA. Tanto por Sim, isso que demora tanto. não existe um teste específico, né? Isso realmente não existe. Mas tem um teste igual que ele fez que pode indicar, né? Que é um monte de Hum, pergunta. Ele faz um monte de pergunta, mas é um tá. questionário assim, bem amplo, com Entendi. bastante perguntas sobre o dia a dia, sobre tudo, como é a criança. E eles vão lá colocando sim, não, e depois avaliando, Ah, fazendo pontuação, né? Para que pode indicar, de acordo com que a criança está apresentando, né? Com que diagnóstico que pode se aplicar. entendi, Ju. É tipo um teste de perguntas, né? Não é um teste de exame, né? Físico, Isso assim, né? não. Entendi. Uh-uh. É porque como o João já tem 15 e o seu é bem mais novinho, eu fiquei pensando, será que agora já tem? Na época do João não tinha, mas entendi. Tá. E como foi para você receber o diagnóstico? Apesar de ter sido um alívio, como você disse, não foi fácil. Como foi para você assim? Na verdade, assim, ao mesmo tempo que eu sou, né, fiquei assim, poxa, agora eu sei o que está acontecendo com meu filho, porque que ele é assim. Ao mesmo tempo foi um surto também. Eu fiquei assim, aliviada de saber o que é, mas ao mesmo tempo eu fiquei sem chão. Porque, é igual eu te falei, eu não sabia que era autismo, nem ouvia falar muito, nem. Na hora que ele voltou, ele simplesmente chegou, fez aquele questionário de pergunta. Vamos sentar, vamos conversar. Fez tal, com aqueles monte de papel. E saiu depois do consultório. Depois voltou e falou para mim que tinha dado positivo para a TEA, que ia encaminhar meu filho pro NADEF, né? E que lá eles iam fazer, repetir esse teste de novo, para confirmar, a equipe de lá. E aí eu falei, tá, transtorno do espectro autista, mas o que que é isso? Ah, você já ouviu falar de autismo? Por cima, mas eu não sei o que é, né? Então, assim, foi uma imersão nesse mundo para mim logo daí. Aí vem várias preocupações, né, na cabeça nesse momento, que eu acredito que várias mães atípicas também tiveram, né, ao receber diagnóstico, né? E agora, né? E agora como vai ser? Como vai ser meu filho? Como é que vai ser daqui para frente? Todas as questões que a gente tem mesmo, né? Sim, medos, né? Dúvidas. E É, como a maioria fala do luto, né? Do filho ideal, isso. tudo isso. A gente não se vê, né, na verdade, como uma especial. A gente não tem Sim, essa visão, né? sim. E quais foram os momentos mais difíceis e o que te deu força para você seguir em frente? Os momentos mais difíceis foi quando eu me vi sozinha, né? Foram nos momentos de crise do meu filho, que na verdade eu enfrento até hoje, né? E que foi um momento de solidão mesmo, que eu senti, porque é difícil para a gente que é mãe lidar com essa situação, né, Gabi? Não é Sim, fácil, a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer, né? E você imagina a visão das pessoas. Pode ser qualquer pessoa que estiver ao redor, principalmente familiar, né? Às vezes as pessoas até ficam nervosas e falam, nossa, como é que você lida com isso? E agora? Né? Nossa, olha que trabalho que dá essa criança. sim, Esses, eu chamo de gatilhos, o psicológico da gente, né? São os momentos que a gente se encontra sozinha, a gente se vê sozinha. Então, acredito que os momentos mais difíceis que eu passei foram nos momentos tanto de crise com meu filho. Eu falei, tá, não tenho nenhuma rede de apoio, eu não tenho ninguém para segurar a minha mão e falar, ó, vamos ver o que, que a gente pode fazer, te ajuda, né? A gente se vê sozinho, a gente se vê que a gente tem que lidar com aquela situação sozinha e resolver solucionar aquela situação, né? E os bom, momentos de preconceito e negligência também, para mim, foram os momentos mais difíceis da minha vida,
com negligência na escola. Hoje, graças a Deus, ele está numa escola que tem uns profissionais excelentes, não tenho o que reclamar, tanto na parte de gestão quanto na parte pedagógica, né? Só que eu já enfrentei, já ouvi coisas assim de diretoras, tipo assim, não falou diretamente, mas na insinuação de, ó, tá muito pesado o seu filho aqui e a gente sugere você transferir para outra escola. Não foram exatamente com essas palavras que a pessoa me disse, Igual mas não. foi nesse intuito, né? Entendi. Indiretamente. Que foram, meu filho mal ficava na escola. Então, assim, as pessoas falam tanto de inclusão, né? Mas quando se trata de um grau mais severo, elas não estão preparadas para lidar com isso, né? Sim, a escola não está E preparada mesmo, normalmente. isso, exato. Então, Bom, foi um menos dos momentos mais difíceis também eu aprender a lidar com o olhar da sociedade, com a falta de despreparo, né? E negligência também por parte de alguns profissionais. entendi, Ju. E esse foi as minhas partes mais difíceis. Mas o que me motiva a seguir em frente é quando eu olho para o meu filho, né? Esse amor todo aí que o João tem por você, tá lindo, né? É, E te olha pra essa carinha e fala, não dá pra desistir. não tem como, né? Tipo assim, a gente é o mundo deles, né? Ele querendo ou não, eles só tem a gente. Então é a força que faz a gente seguir em frente. Sim. Aí, ó, que lindinho. Você viu? Deixa eu só falar com ele rapidinho, Ju. Ô, João, pega o celular, vai lá assistir sua musiquinha que daqui a pouco a gente dá uma volta, mas você tem que ficar bonzinho. Não, ele vem aqui daqui a pouco dar um empurrão aqui, igual já aconteceu em outras lives. Ele não gosta que eu faça live, pelo jeito. Quase sempre que ele tá acordado, assim, que nem as últimas lives, uma foi na AMA, que eu fiz, e a outra foi à noite, ele já tava com sono, já deitado pra dormir, então eu consegui fazer. Mas a maioria ele não gosta, ele fica vindo, tipo assim, não tá dando atenção pra mim, sabe? Uhum. Eu só arrumar a internet dele que ele já volta. Ó, Tó, João, arrumei pra você. Ele veio me mostrar que tava sem a internet aqui. Tó, João. Não fala, mas mostra tudo. Tó. Vai lá assistir bonzinho pra gente poder passear depois. É, Ju, é só esse amor mesmo, né? E Deus pra dar força pra gente. Verdade. Eu ia perguntar se você teve momentos que se sentiu sozinha, mas você já disse que teve. Como foi lidar com a ausência de apoio? E como é sua rede de apoio hoje? Como foi lidar Então, quando você não tinha e como é hoje? na verdade, eu nunca tive rede de apoio, né? Nem quando eu estava com o pai do meu filho, eu também não tive essa rede de apoio. Não é diferente de hoje, né? Infelizmente, a gente tem que dar conta, acaba tendo de dar conta de tudo sozinha, né? As pessoas não têm a noção do que a gente passa, do que é você ter que ir no médico, por exemplo, igual ontem que eu precisei ir numa consulta, tive que levar o meu filho por não ter aonde deixar ele, Faço né? igualzinho você, Ju. Isso. E eles são hiperativos, né? Não é porque a gente não cria direito, a gente não educa. Os autistas são, eles não têm entendimento de tudo assim, 100%, né? Uhum. Então, querendo ou não, eles vão entrar igual. Meu filho é uma criança, tem autismo, mas ele é uma criança com comportamento de qualquer outra, eles são agitados, né? Então, ele chega no consultório, quer bagunçar tudo, tudo que vem pela frente pega. Isso é difícil, a gente acaba nem conseguindo conversar direito, né, com o médico e tal, fazer os exames que precisa. Você também esquece de E alguma coisa pra falar, que era pra falar pro médico e não fala? Porque eu passo isso. Tipo assim, tinha que falar tal coisa, esqueci. isso. E tá Ah, junto. acontece. Acontece porque desvia a nossa atenção, né? A gente tem que Sim, ficar o tempo todo olhando o que eles estão fazendo para não quebrar as coisas do consultório, não destruir, né? sim. Então, Fácil assim, não. João, acontece. vai assistir seu desenho.
Então, assim, a gente é complicado não ter rede de apoio, não tem com quem contar. E Muito. para mim nunca foi diferente, agora também não é, né? Sempre foi assim, porque ninguém quer pegar, assim, vou pôr entre aspas, trabalho de ninguém, né, Gabi? Ai, porque o seu filho da Juliana, ele é trabalhoso, eu não quero na minha casa, Ninguém quer entendeu? perto, né, Ju? É diferente de você olhar outra criança, né? Que você sabe que você vai ter que ter uma atenção mais redobrada, né? Tem que ficar em cima. Aí você vai na casa das pessoas, muitas vezes, principalmente casa de parentes, eles reclamam, né? Ai, teu filho tá acabando com a minha casa, né? E mesmo você em Bom, cima, é complicado, assim, é uma situação que ninguém entende, né? O que a gente sente na hora, na verdade. Então, é difícil. A e a gente acaba se gente, isolando, né, Ju? sim, acaba se isolando, é verdade. Mas Deus dá força pra gente, né? Graças a Deus e os nossos filhos. Sim, Ju, desculpa, eu tô rindo do João. Imagina. João. É verdade, bem assim mesmo, pra mim também, Ju. E o que você diria para quem está ao redor de uma mãe atípica e quer ajudar, mas não sabe como? Eu tenho um lema que eu falo comigo assim: mais vale atitudes do que palavras. Falar, qualquer pessoa fala, né? Eu posso chegar e falar pra você, ô Gabi, nossa, você precisa se tratar, você precisa se cuidar, mas de você. Mas e o tempo que você não tem, né? Então, assim, não adianta falar. O que eu aconselho inclusive eu gravei um vídeo, só que eu não divulguei, mas ainda eu gravei um vídeo sobre isso ontem, enquanto eu dirigia. Ofereça atitudes, né? Se você não pode ajudar, então não fala, porque a gente já recebe gatilhos emocionais demais, né? Tem muitas mães que passam, a maioria das mães atípicas passam por ansiedade, depressão. A maioria. Está sendo difícil encontrar uma que não tenha hoje, porque a gente Uhum. fica muito sobrecarregada, né? Sim, com Então, certeza. sim, então eu aconselho assim, ofereça atitude, né? Chega na pessoa e fala, ó, fulano, eu sei que você é sozinha, mas quando você precisar, eu me ofereço para olhar o seu filho, para você ir no médico, para você ir num psicólogo, né? Se não, teu filho não ficar comigo, igual acontece no meu, que não fica com qualquer pessoa, né? Que eles estranham pessoas, estranham ambientes, né? Tem isso também. Oferecer companhia, né? Ó, tal dia eu posso ir com você, pelo menos eu vou estar te ajudando a olhar teu filho, né? Isso, Ju. Isso Ou mesmo. se não, Ou perguntar o oferecer que que eu posso fazer comida. para te ajudar, né, Ju? Isso, às vezes qualquer coisa, às vezes, eu vou te ajudar, fazer, eu vou na sua casa, eu vou ver o que que eu posso fazer por você, o que que você precisa, né? Já é qualquer coisa, qualquer ajuda ela é bem-vinda, independente da forma, porque eu acho que vale mais Verdade. atitudes, que a gente vê muita gente falando, falando, falando e agindo de menos, né? E o que a gente precisa é de uma atitude, né? E é uma coisa assim, que eu falo por mim mesma, que eu também eu sinto falta, né? De ter alguém e falar, olha, o que que eu posso fazer por você? Né? Coisa difícil da gente ouvir. Mas na hora das críticas, a gente recebe de chuva mesmo, Sim, né? verdade. De reparar, nossa, seu filho é assim, seu filho é assado, seu filho. Isso é o que a gente mais ouve. E é o que mais acaba Depois. com a gente emocionalmente. Verdade, Ju. Bem assim mesmo. E você encontrou apoio em outras mães atípicas? Como uma troca? Como que impactou isso para você? Sim, bastante. Depois que eu comecei a entrar em grupos, né, de mães atípicas, frequentar instituições também, que igual eu já frequentei a AMA, né, que foi onde eu te conheci.
Hoje meu filho frequenta o Centro Sullivan, que ali também eu tenho contatos com outras mães também. Isso é muito importante, faz muita diferença, porque a gente troca experiência uma com a outra, né? Cada um vive o autismo de uma forma, né? Que nem todo autista é igual. Sim, Então, tem aquela troca de experiência muito bacana. A gente pode, ai, às vezes, o que foi para mim foi essencial nessa troca assim de experiência e convivência com outras mães atípicas, porque a gente pensa que só a gente passa por aquela situação. Que era o que acontecia comigo. Eu pensava, caramba, será que só eu que tô cansada então, assim? Só eu que fico cansada, sobrecarregada, porque eu vejo todas as mães dando conta e eu não. Será que o problema sou eu? E na hora que eu comecei a ter interação com outras mães, eu vi que não, que na verdade ninguém é de aço. Acho que tinha travado o vídeo, né? uhum, mas já voltou. Você Tá. falou ninguém é de aço. Isso, ninguém é de ferro. Então, às vezes a gente, porque a gente não vai sair demonstrando, né? Então, às vezes a gente pensa que, nossa, todo mundo dá conta e eu não, o problema é meu. Esse era o meu pensamento. O problema é eu, acho que o que está acontecendo? E hoje eu vejo que não. Eu conheci várias mães que passam pela mesma situação que eu, inclusive você, né? Também a gente tem a história bem parecida com os nossos filhos. Verdade, Ju. É. Então, E a gente assim, isso é acaba muito uma entendendo a outra, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco. Tipo assim. isso. E se ajudando, né? Igual, por Verdade. exemplo, o seu filho já é adolescente, o meu ainda tem 5 anos. A experiência que você passa com, já passou com seu filho acrescenta muito para mim, entendeu? Igual a minha experiência acrescenta para outras mães também que têm um filho pequeno. E assim, essa troca eu acho que ela é fundamental, né? A gente Sim, se ajuda, a gente conhece, porque é um mundo assim, eu falo que o mundo do autismo é um mundo que não tem nada assim exato, né? A gente está sempre tendo que aprender a lidar com tudo, sempre está aparecendo coisas novas, a gente está tendo que entender. Então, acho essa convivência, assim, essas trocas com outras mães, para mim, foi muito importante. E é importante ainda. verdade, Ju. Acho que faz toda a diferença ter essa união com as mães, até para ir atrás dos direitos dos Uhum. filhos, e também Sim, uma entender a outra, por isso que não é legal uma julgar a outra, porque a gente tá tudo no mesmo barco, né, Ju? A gente sempre faz isso. o que dá, a gente tenta acertar, muitas vezes a gente erra, mas a gente faz o melhor, faz o que dá, faz o que pode, porque a maioria das vezes a gente tá muito sozinha e sobrecarregada, né, Ju? Uhum. E a gente já se cobra o suficiente, né? Nossa, a gente se cobra demais. E aí tem cobranças de fora. Então, no mínimo, é uma apoiar a outra mesmo, né? E se você pudesse, eu acho essa pergunta legal, assim. Se você pudesse construir a rede de apoio ideal, como ela seria? Legal. Vamos lá. A rede de apoio ideal. No caso da gente que é mãe solo, na verdade eu teria duas ideias para construir essa rede de apoio ideal. A primeira seria, no caso da gente que é mãe solo, foi igual eu já tinha respondido na outra questão, né? Ter pessoas que se sensibilizassem, né, com essas pessoas, essas mães, e oferecessem ajuda em forma de atitude, né? Olha, o que que eu posso fazer por você, né? O que que eu tá precisando de alguma coisa? E muitas vezes o que a gente precisa, Gabi, não é nem material, Não né? Não mesmo. é Não dinheiro, não é mesmo. alimento, não é nada. A gente precisa de ajuda é, de colo, vou falar assim, entre aspas, né? Às vezes, eu vou, sei lá, eu vou na sua casa, eu vou ver que tô vendo que você tá cheio de coisa, que você não para, o que que você precisa fazer? Ou simplesmente falar, eu vou brincar com seu filho um pouquinho para você descansar. Tô vendo que você tá muito cansada sem Isso, dormir, Ju. né? Isso, Ju. Então, Às vezes a gente vira a noite sem entende? dormir. Isso aí eu acho que seria, assim, um sonho. Exato. E é uma coisa assim que não tem custo, tá vendo? É um gesto muito pequeno,
mas que pra sim, gente faz muita diferença, porque a gente não sabe o que que é ter uma noite de sono tranquila, a gente não sabe o que que é relaxar, deitar, relaxar, esquecer de tudo, porque a gente tem que ficar vigilante, né, o tempo inteiro com os nossos filhos, fora as preocupações, né? Porque não é só os nossos filhos, a gente tem outros problemas igual todo mundo. A gente tem que correr atrás dos problemas financeiros, igual as outras pessoas. No sim. nosso caso, que muitas mães atípicas são impedidas de trabalhar, Espera, né? João. Porque a gente tem que se dedicar aos nossos filhos, correr atrás de tudo. Então, a gente tem as nossas preocupações financeiras também, Vai assistir justamente seu desenho. por a gente ter que matar um leão de cada dia, né? Correr atrás, porque a gente não pode trabalhar para fora. Então, tem esse problema. Tem problema com tudo, igual todo mundo, né? Aí, junta com os nossos filhos, a nossa cabeça não para, não é verdade? Então, eu Verdade, acredito Ju. assim, é um gesto muito pequeno, né? Que não ia custar nada para ninguém, mas que faria muita diferença, com certeza. Né? Se oferecer para. Se for para a pessoa descansar, eu vou ir na sua casa, eu vou brincar com o teu filho, você descansa um pouquinho, né? É o que eu posso fazer por você. Isso para a gente Verdade. já é uma coisa assim, Seria muito. muito grande. Sim, seria muito. Hoje, E outra a minha coisa, assim. segunda. Ah, Não, pode desculpa. falar. Não, pode falar. Eu só ia falar um pouquinho do que eu pensava, mas pode falar. Quando você terminar, eu te falo. Às vezes você vai Tá. até falar o que eu penso. Então, a minha segunda rede de apoio ideal já seria por conta responsabilidade dos municípios. Eu acredito que se a gente tivesse assim políticos dispostos a, a fazer algum tipo de acolhimento para as mães e pais atípicos, seria ideal, né? Igual lá em São Paulo tem o Centro TEA, não sei se já deve ter ouvido falar, né? Que ali, além da assistência para as pessoas autistas, as famílias também são acolhidas. Isso é uma ideia muito interessante, porque além de de ter que ter o foco, né? A Você gente tá aqui no meu luta colo? Senta sempre aqui no meu colo. para estar fazendo melhorias nos atendimentos para as pessoas autistas, deveria ter também algum tipo de instituto, algum tipo de centro especializado assim, focado em acolher as Sim, famílias também, em dar esse suporte para a gente, entendeu? Isso para mim seria uma rede de apoio muito legal. Até porque, igual aqui em Ribeirão, no meu caso, faz tempo que eu tô desde o ano passado na fila de espera para passar, para fazer psicoterapia. Para passar por psicólogo eu não consigo, entendeu? A fila é muito grande de espera, a gente. Então, tipo assim, deveria aumentar os cuidados para o cuidador, né? Porque a gente necessita, porque tem que cuidar de quem cuida. Porque senão, como é que a gente cuida deles, né? A gente precisa estar sim. bem, tanto psicologicamente quanto de saúde também, né? Eu Com acharia que essa certeza. rede de apoio, se tivesse alguma iniciativa do município, também seria ideal, né? Focar em centros assim que acolhesse os cuidadores também. Para mim seria muito Sim, Ju. importante. Eu achei super legal se juntasse as suas duas ideias para completar a ideal, né? E mais uma coisa assim que eu colocaria, assim, aumentaria na sua rede de apoio ideal, seria a presença do pai, que não deixa de ser uma rede de apoio, independente se está com a mãe ou não, ter um momento com o filho, né? Que eles abandonam Sim, mesmo, não é só separado da mãe, é simplesmente nem ver o filho. Também faria exato. total diferença. Pode ver, casais que separam. O pai pega no final de semana o filho. De crianças especiais, muito raramente acontece. Pegar num domingo, nenhum domingo por Justamente mês, por se questão pegasse, do já faria trabalho, diferença. né? Sim, justamente porque Eles não separou já querem ter porque não trabalho. aguentou, né? Separou porque já não aguentou. Mas Sim, assim, faria total diferença. Ficar um domingo por mês que fosse, faria diferença pra gente.
pai ficar, assim, claro, em condições que a criança estivesse bem também, lógico, né? Se desse bem com o pai, tivesse esse vínculo, né? Porque às vezes some, desaparece, a criança nem vê, aí não dá pra obrigar a ficar, assim, tivesse esse amor, sabe? Isso seria pra mim também mais uma coisa que seria ideal. E Uhum. outra coisa que eu ia falar também atendimentos a domicílio, por exemplo, psicológicos, se o município disponibilizasse para essas mães que não conseguem sair, por exemplo, né? Já pensou que legal? Isso. Vir Bem bacana. agentes da saúde chegar na casa para fazer, para pegar uma pranchetinha lá, pegar o que você está precisando, né? Quanto tempo faz que você não vai num ginecologista? Quanto tempo? Marcar pra você, em vez de você ficar igual uma doida com a criança atrás pra marcar. E aí no dia de marcar, e aí você vai atrás de uma segunda parte da rede de apoio pra você poder ir. Mas sabe, vir alguém te ajudar, te dar esse suporte, também seria bacana. Você comentou essa parte aí, eu vou achar importante eu comentar, né? Como exemplo daquilo do que você está falando que é real mesmo. Eu já teve época, já teve vezes, na verdade, que eu precisei levar meu filho em consulta ginecológica, Eu porque eu também, não Ju. tinha como te deixar. Eu também, Você Ju. imagina na hora que a médica foi, e agora? Como é que eu vou fazer para te examinar? Eu preciso te ver. Sabe aquilo que a gente Você não conversou sabe pelo a WhatsApp? situação complicada que ficou. Imagino. Sabe aquela situação, aquilo que a gente conversou no WhatsApp, que às vezes quem é de fora ajuda mais do que quem é próximo? Sim, Isso. nessa parte. Aconteceu, eu já fui em várias vezes, várias não, algumas vezes em consultas ginecológicas com o João junto, que as recepcionistas do posto ficaram com o João naquela ilhazinha que elas ficam para atender. Ficava uma para não deixar ele escapar, outra olhando para poder fazer o exame ginecológico. Tem noção? Então, isso é um absurdo, né? Fazer um Papa Porque Nicolau, por exemplo. então, as pessoas, o que a gente mais ouve é, nossa, mas você tem que se cuidar. Não? Quando as pessoas veem que a É, gente não tá bem, que a gente tá mal, nossa, fulana, mas você precisa se tratar, você tem que cuidar de não você. Como é que você fácil vai cuidar do falar, seu filho? Mas ninguém fala. Isso todo mundo fala, mas ninguém todo mundo fala. chega. Ninguém chega e fala, não, quando você Lembrando, for, Ju, que me ninguém tem fala. obrigação. Assim, não, a gente Não, não tá não se tem. vitimizando, achando que é obrigação de alguém. Uhum. Não é, gente, não é. Nós Isso. sabemos que cada um tem sua vida, que nossas famílias, irmãs, parentes, cada um tem sua vida. Mas a gente tá falando que poderia ter um pouquinho de olhar mais com cuidado pra gente também, sabe? Que poderia, algumas pessoas poderiam ter uma ajudinha para, sabe? Olhar para essas mães, olhar, se aproximar mais, não só para Exato. ajudar, mas para socializar, para chamar para o aniversário, para chamar para um para brincar com o filho, para chamar para um passeio, sabe? Também Uhum. todo esse lado podia ter esse olhar, mas simplesmente a sociedade vai excluindo cada vez mais, a gente vai se fechando cada vez mais e fica nessa situação difícil, né, Ju? Isso é verdade. Infelizmente, A é gente o que acontece. Sim, e assim, é mais comum isso do que a gente pensa. A maioria, grande maioria, essa semana que teve a live com a Rô, que graças a Deus ela tem uma rede de apoio maravilhosa, um suporte maravilhoso, que ela continua tendo a vida dela normal, até de trabalho. E ela tem gêmeos, dobro da gente, Ju. E ela consegue ter a vida normal por causa da rede de apoio. João, depois, daqui a pouco, se você ficar Faz bonzinho, senão a muita gente não vai. diferença. Faz total diferença. Só que Uhum. como ela, é raro. Raro, muito raro Ah, você ver, né? Famílias, histórias como a dela. Muito raro mesmo. A maioria são como nós mesmos. Que o pai dificilmente fica. Quando fica, uhum. também tem pais que ficam, mas não estão ali, igual no texto fala, né? Pai que ficam, mas nem tanto, tipo assim, trabalha o máximo possível pra nem ver, tipo assim, não aguenta ficar dentro de casa, chega do trabalho e sai, não fica um pouquinho com o filho, quer sumir daquela situação, mesmo estando junto, né? Não tem coragem de abandonar, mas também não dão suporte. Também é muito Acaba realidade das mães sobrecarregando a também. mão. Sobrecarrega a mãe de qualquer jeito. E muitas vezes Uhum. também o pai tem que trabalhar dobrado porque a mãe não consegue trabalhar. Então também tem Isso. esse lado que é difícil para o pai também. Então é muito Tem. difícil. É muito complicado mesmo. É... E o que você aprendeu com o seu filho que mudou sua forma de ver o mundo? Com meu filho.
Primeiramente, eu aprendi o que é o amor de verdade, né? Esse já é o lado bom, né, Ju? A vantagem de tudo isso que vale a pena qualquer coisa. Sim, eu aprendi que é o amor verdadeiro, aquele amor de alguém de olhar do fundo do teu olho e te dar a certeza de que você vai ter aquela pessoa, enquanto você estiver vivo ali, você vai ter aquela pessoa, admiração para sempre, né, daquela pessoa. E outra coisa que eu aprendi muito com meu filho é a dar valor nas pequenas coisas, igual o que é muito típico dos autistas, né? Meu filho, quando ele vê o vento, quando venta, ele fica parado olhando para cima, para o céu, e fica observando, balançando as árvores, as folhas das árvores, né? Isso para ele é um máximo. Então, nessas pequenas coisas me fez abrir a minha visão para deixar de ser menos superficial, né? E começar a dar valor assim, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da vida, Daqui a que pouco, João. muitas vezes a gente não bate, a gente passa despercebido, né? Essa é uma das coisas boas que eu aprendi com meu filho. Só um minutinho, Ju, que o João tá chorando. Rapidinho, já volto. Tudo bem, Só ajudar. Só vou ajudar ele aqui pra ele não ficar muito nervoso. Peraí. tudo bem. Ô, João, se você não ficar calmo, a gente nem consegue passear. Então, fica calmo. Daqui a pouco eu tô terminando, só falta um pouquinho. Calma. Eu nem ia sair agora à tarde. Ah, cara, para com isso. Só porque eu comecei a live, você começa. Não vou sair agora. Ó, daqui a pouco. Não, 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 pode parar. Fica calmo. Eu tô terminando, João. Desculpa, Ju, desculpa pessoal que tá assistindo, mas de vez em quando tem que parar, não tem jeito. E ele tá chorando. Ainda bem que realmente tá no final da live, gente, porque olha, ele já tá chorando lá. Agora, para finalizar, Ju, que mensagem você gostaria de deixar para as outras mães que estão começando essa jornada agora? Primeiramente, a mensagem que eu deixo é buscar se centralizar, né? Que é difícil. Não desesperar, né? E fazer sempre a troca de experiência com as outras mães, né? Eu acho que isso é muito valioso para as mães que estão descobrindo agora o diagnóstico dos filhos. Não adianta desesperar e falar, nossa, por que que meu filho é assim, que não vai resolver, né? Seu filho não vai deixar de ser um autista, né? Por conta do desespero. Então, é procurar respirar fundo, manter, né, a calma, que mesmo a gente que não tem rede de apoio, nós encontramos força. Não só pela gente, a gente encontra força nos nossos filhos, encontra forças em pessoas que são dispostas a ajudar, pessoas que são dispostas às outras mães atípicas, né? Fazer a própria experiência, que é muito importante. E também não é uma jornada meio assim, né? Igual eu falei antes, cheia de aprendizado, cheia de surpresas, de imprevisível, de imprevistos, né? Mas que também não é um bicho de sete cabeças. Né? A gente vai sempre se atualizando, aprendendo com a convivência, com a experiência, com a troca de ideias com outras pessoas que passam as mesmas situação que a gente. Então, essa é a mensagem, né, para
Não desista. Não desistir, porque igual uma pessoa falou pra mim uma vez que João berrando Deus aqui, ele dá, ai, Senhor. Deus ele dá um filho especial para pessoas que são especiais, pessoas que têm capacidade, né? João Então essa é a Pedro, minha só um minuto, mensagem. Ju. João Pedro, se você não parar, você não vai. Então você não vai. Pode parar de birra, de draminha. Tem hora que também é birra, viu? Não é só crise, não. Isso aqui é birra, porque ele quer sair a hora que ele quer. Ele acha que tem que passear o dia inteiro. Aí você falando, achei engraçado assim, você falando pra mãe, né? Não é tão difícil assim, não é um bicho de sete cabeças e João. Mas é que a gente Ai, já está Deus. acostumado a lidar, não é verdade? Ele mostrando que não é tão fácil também, né, Ju? Jesus Não é tão amado. Ô, João, se você fácil, não parar, a gente não vai. É sério. não é Desculpa. tão fácil não, mas o amor, ele su- supera tudo, não é verdade? O amor que a gente tem por eles, que Verdade, eles têm Ju. por gente. Mas é só, vou ressaltar um pouquinho do que você falou anteriormente, né, para refrisar, igual você disse, que realmente ninguém tem obrigação de fazer nada por ninguém, né? Isso eu quero deixar bem frisado no que você mesmo falou. Cada um tem sua vida. Mas por É, que que a gente a tá gente é falando? ciente disso, né, Ju? A gente tem essa Sim, noção. claro, ninguém tem obrigação. Mas por que que a gente está focando nesse assunto? Porque a gente ouve muitas críticas. Ninguém está por dentro de tanto de crítica que a gente ouve. Por exemplo, igual agora o João está chorando. Se ele chora na rua, de 10 pessoas que estiver na rua, apenas uma não vai julgar. Apenas uma não vai te olhar com um olhar tipo assim, nossa lá, Se fazendo você não parar, birra, você não vai. Uhum. né? E aí, Ah lá, se você a mãe chama que deixa pra fazer atenção, o que quer. se você chama atenção, você tá errada que você é ruim. Ah, tadinho do Você menino tá. que é autista. Se você não chama Exato. atenção, mas nossa, olha a mãe, deixa fazer o que quer. Então, assim, Isso. crítica a Então gente é tem em muita todo tempo. crítica. Exato. Então por Mas isso que a gente está ajudas são falando nesse raras. sentido. Sim. Isso. E E são também, Ju, coisas que assim, como foi falado assim, que eu li o texto, né, da Lau, eu esqueci o sobrenome dela, Patron, eu acho, acho que é Lau Patron. Ela fala, né, que assim como você, as mães também, nós também, mães atípicas, também precisam de uma rede, porque você pode ver, as mães típicas têm uma rede. tem. Tem a sogra que fica com o netinho, a mãe que E, fica com o netinho, né? A mãe dela, no caso, as uhum. avós ficam com os netinhos para trabalhar no horário, ou tu leva para a escola, ou tu busca para continuar tendo a vida dela. Mas Irmãos, a gente não. tios, Todo mundo se afasta, ninguém quer ajudar, entendeu? É ninguém nisso que quer, a porque gente quer mostrar. Não é obrigação também, mas o pessoal faz. Mas não. quando é para criança especial, é igual fala no texto, né? Que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Mas o limite é a necessidade especial da criança. Quando é Isso, para uma criança especial, já não existe mais isso. Muito triste, isso, mas é isso que a gente quer falar, não é obrigação de ninguém. Porém, a exato. gente acaba não tendo, né? Raramente tem esse apoio quando é especial. Isso. E E a as gente pessoas precisa também. reparam até o nosso cansaço. Nossa, lá, fulano tá tão esgotada. Eu sei porque eu já ouvi isso, né? Até de familiares. Nossa, Juliana tá esgotada. Nossa, e o pai não ajuda. Só que, tá, João! e o que você Desculpa. pode fazer para ajudar? É nesse sentido, nessa tese que a gente está batendo a tecla, né? Tipo assim, se você não quer ajudar, então não fala, porque a gente sabe o que a gente está passando, né? A gente sabe que a gente tá cansada, a gente sabe que a gente está em esgotamento emocional e físico. Então, são coisas que não precisam serem ditas pra gente, porque são mais um gatilho, né, pro nosso Sim, psicológico. verdade. Então, Sabe, né? ajudar, A gente igual sabe você que a gente não é falou. perfeita, né? A gente sabe que a gente Sim, erra. Então, críticas nem exato. sempre são construtivas, né? Uhum. Ô, Ju, é, eu tô preocupada com o horário por causa de você. Além do João tá chorando, tô preocupada porque você tem que ir lá buscar seu filho na escola agora, né?
Mas assim, eu Uhum. queria só falar para todo mundo que a gente hoje vai ter mais uma live e também falar sobre a live do dia 3/6, que vai ser terça-feira às 10 horas com a psicóloga Ana Celeste, que vai ser a parte 2 da live Cuidar de Quem Cuida, onde ela vai disponibilizar 10 vagas para um grupo online de apoio semanal psicológico e somente para mães atípicas, por 3 meses. 3 meses, totalmente gratuito. Inclusive, Ju, se você quiser participar, depois você me fala, tá bom? Eu vou estar pegando Legal. o WhatsApp das mães. Dia 3/6 tem que participar da live para conseguir, tá bom, gente? Esse apoio aí. Vai ser bem legal para quem não tem, não consegue ir numa psicóloga, igual a gente estava falando, vai ser online. Sim. Então vai ser bem Ai, bacana, que vai ajudar bacana. bastante. Nós que não temos esse, não conseguimos ir muito nos nossos tratamentos, né? Vai ser online. Vai ser por 3 meses, uma vez por semana. Gratuito, tá bom? Vai ser um grupo Legal. de 10 mães que ela vai estar fazendo para dar esse apoio. Tá bom, gente? Então eu Legal, espero bacana. vocês hoje às 19 horas com a Marcela. Também vai ser uma live bem legal. E dia 3 vai ter a live com a Ana Celeste. E mês que vem já começam as lives do Orgulho Autista, que é o mês do Orgulho Autista, tá bom, pessoal? Esses eram os meus recados. Ju, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Eu já falei. Eu já falei que acho que eu tinha que falar, né? Eu também, só relembrando aqui, gente, que eu tenho TDAH, então às vezes dá uns brancos na cabeça, Gente, eu que é também mais acho que um eu tenho. Não tenho desafio, né? certeza, mas eu acho que eu também tenho. Eu não tenho diagnóstico, não tenho certeza, mas eu tenho muitas características. Tá bom, E Ju, é obrigada. mais um desafio pra gente, porque às vezes eu tenho que anotar tudo as coisas para não esquecer em relação ao meu filho, que a falta É de memória é muito difícil. grande. Eu já lembro das do João, mas as minhas só por Deus. Mas obrigada a todos, obrigada, Ju. Foi muito legal ter feito essa live com você, apesar dos berros do João. Que agora eu vou levar ele dar uma voltinha de carro para ele acalmar. João, a gente já vai passear de carro, vai pôr o chinelo. Desculpa, pessoal. E pra ver se ele já vai parando de chorar, tá vendo? É totalmente birra. Ele já vai parar porque ele vai fazer o que ele quer. Isso aí é birra. Mães que não sabem definir do autismo que é crise, que é birra, birra, dá o que a criança quer só pra você fazer o teste. Ela vai parar de chorar. Crise, ela não vai parar de chorar. E muitas vezes acontece da birra virar crise, que eles se desregulam também. Então, às vezes você dá o que ela quer, ela não vai tipo assim, não vai parar de chorar, porque ela já virou uma crise, ela já se desregulou, já nem lembra mais o que ela queria, já ficou nervosa e já era. Aí eu tenho que esperar acalmar e fazer tudo. Mas essa é a diferença. A crise normalmente não tem motivo, é mais aparentemente não tem motivo, né? Porque muitas vezes é sensorial, muitos estímulos. E a birra é porque quer alguma coisa igual qualquer criança e você não deu na hora que ela quis. Só para É, avisar que o João Pedro nesse momento está em birra. Tá bom, gente? Obrigada, Ju. eu que Beijão pra você. agradeço. Obrigada. Beijo, pessoal que assistiu. Quem não assistiu desde o começo, vai ficar gravada. Compartilha para as mães atípicas que vocês conhecem. Tá bom? Tá bom? Beijão, beijão, Ju. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Eu agradeço, Tchau, viu, tchau. pelo convite, ter participado. Para mim foi importante, né? A troca de experiência e foi uma honra também estar aqui falando com você. Pra mim também. Foi muito legal. Foi muito legal. Obrigadão, Ju. Obrigadão, Ju. Eu que agradeço. Tchau, Beijão. Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente.